Glória a Deus. Irmãos, tem uma palavra aqui no livro de Romanos, no capítulo 6. O título fala assim: mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De maneira alguma. Nós, o que morremos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados juntamente com ele para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Glória a Deus. E vê a palavra, né, irmão? Está falando aqui que nós fomos batizados juntamente com Jesus para a ressurreição. O que é a ressurreição? A salvação. Então vamos dar glória a Deus, porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Romanos, que se nós morremos para o pecado, como é que podemos viver nele? O apóstolo Paulo está dizendo que quando você se batiza, entrega a sua vida para Jesus, você morreu para o mundo, você morreu para o pecado. E por isso agora você vai viver em novidade de vida, que é uma nova vida com Cristo, uma nova vida de salvação. Porque a Bíblia nos diz que se permanecermos nele até o fim, nós herdaremos a coroa da vida eterna, se formos fiéis até o fim. Então, por isso que o pecado não pode morar mais na gente. Muitos pecam e muitos querem andar no pecado. É diferente. E todas as duas coisas é ruim. Tanto você pecar, quanto você andar no pecado. Mas tem crente que ele quer viver no pecado. Aí que é o grande problema. Porque quando Jesus ele estava pregando ali naquela multidão, trouxeram para ele uma mulher que foi pegada em um ato de adultério, Maria Madalena. E Jesus julgou bem. Jesus disse assim: qual de vocês que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ali todos que estavam com a pedra na mão foram saindo, jogando as pedras para o lado. E depois ela perguntou para Jesus: e o senhor não me condena não? Ele era o único que poderia condenar ela porque não tinha pecado. Ele disse: não, eu te condeno, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. E daquele momento em diante, a Bíblia nos conta que Maria Madalena não quis mais marido, não quis mais viver aquela vida errada. Ela nasceu de novo e foi ser costureira de Jesus, foi tomar conta de Jesus, foi levar a roupa de Jesus. E foi a primeira que viu também Jesus, teve o privilégio, quando Jesus ressuscitou. A primeira pessoa que viu Jesus foi Maria Madalena. Então por quê? Porque ela, daquele momento em diante, os pecados dela foi perdoado. E Jesus disse: vai, não peques mais. E naquele momento ela se tornou uma nova criatura. E Jesus, o apóstolo Paulo, irmão, ele fala assim: o homem espiritual e a mulher espiritual julga bem. Julga bem. Então, você conhece uma mulher espiritual, quando ela abre a boca, você vai pedir um conselho a ela, ela fala: não, minha irmã, vamos orar, vamos pedir a Deus. A irmã procure estar mais em oração, estar na consagração. O homem de Deus fala a mesma coisa também: não, irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus, porque sabemos que Ele tem a solução para tudo. Então você observa, ali está um homem de Deus espiritual, e ali também está uma mulher de Deus, porque sabe julgar. Quando levaram aquela criança no tempo de que Salomão era rei, que a mãe mentirosa queria que cortasse a criança no meio, o rei Salomão, ele disse: corta a criança no meio. Uma disse: corta e me dá o pedaço. A outra disse: não, pode dar a criança a ela. Ele disse: a mãe é essa aqui, porque a mãe é aquela que tinha amor e não queria ver seu filho morto. Então o homem de Deus, ele julgou bem. O homem de Deus e a mulher de Deus, irmão, tem que saber julgar bem. É uma palavra pequena, uma palavra simples, mas nós que estamos na fé,
nós temos que observar os espíritos, demorar para abrir a boca, para que a gente não venha estar em pecado. Para que a gente não venha pecar, tá tomando o lugar de Jesus. E Jesus sim, esse é que sabe julgar bem. E nós vamos ficar no lado espiritual. Nossos olhos têm que ser espirituais. Porque Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a maldade, a mentira, as coisas erradas desse mundo não pode fazer parte mais de nossas vidas. E quando alguém trouxer uma situação para mim ou para você julgar, que nós não somos juízes para julgar ninguém, nosso juiz é Jesus, mas sempre chega alguém pedindo uma opinião, você tem que pedir sabedoria para julgar bem. Então que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra de salvação nós temos que estar dentro do nosso coração, porque nós não podemos ir mais no pecado, irmão. E agora os tempos estão chegando ao fim, o tempo está próximo, e nós temos que cada dia procurar viver mais com santidade na presença de Deus, porque só Ele é que pode nos salvar, só Ele é que pode nos libertar, só Ele é que pode nos dar a vida, tá? Então vamos ficar atentos, porque nós temos que viver na presença de Deus do jeito que manda a palavra e do jeito que Jesus fala, não do jeito que você quer. É como segundo o conselho da palavra que nós temos que viver na presença de Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu filho, no nome do Senhor Jesus.